Professor, Oi, professor, diga, Kim. ao iniciar as gravações, a iniciar as sessões é para as aulas, é para ser gravadas as sessões. Ah, certo. Que obrigado, E Kim. aí, gente, nada, eu sou monitora aqui da sala, viu? Vou estar auxiliando o professor Magno. Qualquer coisa, eu estou disponível aqui para o que vocês precisarem. Certinho? Ah, ótimo, Kimberly. Perfeito. Então, nós podemos começar, né? Então, assim, mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos, todas e todes, né? Bem-vindos ao 10º CPEX, né? E eu queria dizer o seguinte, tem uma citação do Fernando Pessoa que ele vai dizer o seguinte, que a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, né? Como se sente que são. Essa é uma frase do grande poeta Fernando Pessoa. E que possamos, né, diante das pesquisas, né, descrever os valores e a importância da ciência no nosso cotidiano, na política, na economia, enfim, em todos os espaços, inclusive na ciência, na arte. Então, Ana Beatriz, então vamos começar, né, com a apresentação de Ana Beatriz, né, o trabalho intitulado A Contribuição da Atividade Física na Infância para a Saúde na Vida Adulta, Ana Beatriz. Então, Bom seja dia, bem-vinda mais uma vez ao 10º CPEX obrigada. e sinta-se inteiramente para apresentar, sinta-se inteiramente à vontade para apresentar o seu trabalho. Obrigada. Eu vou passar um slide aqui. Tudo bem. Só me confirma se todos estão vendo. Sim, estamos vendo. Sim. Eu preciso abrir minha câmera. Sim, Ana Beatriz. Só um momento. Ah, eu acho que eu não consigo abrir aqui, porque eu estou compartilhando a tela. Vocês conseguem ver aqui? E agora? Antes de compartilhar a tela, Ana Beatriz, aí você abre a câmera, aí depois você compartilha. Não assusta não, gente, que eu tô no estágio, tô de touquinha. Não há problema, não. Pronto, agora você compartilha, Ana Beatriz. Tá bom. Tudo certo? Tudo certo. Então, bom dia novamente. Eu sou Ana Beatriz Stalfer Rodrigues, eu sou do curso de Educação Física na UNEB, Campus 10, e vou apresentar meu trabalho para vocês sobre a contribuição da atividade física na infância para a saúde na vida adulta. Bom, a atividade física, ela é qualquer movimento corporal que cause gastos energéticos maiores que nosso nível de repouso. Então, a gente ir para a escola andando, ir para o trabalho de bicicleta, as atividades domésticas, algumas atividades de lazer, tudo isso é atividade física. E as atividades físicas na infância, feitas de maneira regular e adequada, ela promove a saúde e desenvolve diversos componentes da aptidão física, como flexibilidade, força muscular. E na infância é onde ocorre a fase de maior desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento psicológico, motor. E é nessa fase, nessa etapa, que vai criar os hábitos alimentares, os hábitos físicos, né? Os bons hábitos e os maus hábitos também. Então, é por isso que é importante prestar atenção nessa fase, porque é nela que a gente vai desenvolver hábitos que podem permanecer por toda a nossa vida, durante toda a nossa vida, né?
E o objetivo desse trabalho foi relacionar a prática da atividade física na infância e a sua contribuição na vida adulta, falar os benefícios dessa prática a longo prazo. A metodologia do trabalho foi um estudo, né, na abordagem qualitativa através de uma revisão bibliográfica. Os resultados. Muitas vantagens foram comprovadas com relação à atividade física praticada desde a infância. E no meio desses ganhos está a diminuição dos sintomas de depressão, de ansiedade, elas também causam a proteção, né, de doenças crônicas degenerativas, principalmente as doenças cardiovasculares, que são as que chamam mais atenção, né? E ser fisicamente ativo desde a infância apresenta muitos benefícios, como eu já falei, e não só na área física, mas também na esfera social e psicológica, na emocional, né? Então, na física, a gente vê, né, o compartilhamento da vivência, né? Ter relações com as pessoas, com amigos, e na área emocional, a gente vê o benefício diminuindo os sintomas, né? Diminuindo a ansiedade, diminuindo a depressão, né? Ajuda muito ter um tempo ocupado para esvaziar as emoções. E os exercícios, eles precisam ser de forma leve, de forma agradável para a criança e ter como objetivo principal ter como objetivo principal desenvolver o hábito da criança, né? No dia a dia, fazendo com que gostem dessa prática. E a gente precisa trazer ludicidade para essa prática, não ser só um gesto motor padronizado. Ninguém gosta de fazer uma coisa que não gosta de fazer, né? Alguma coisa que é obrigada. Então, a criança deve ser incentivada a fazer algum esporte, alguma prática de atividade física que goste. Não fazer porque, eu como mãe, meu sonho é que minha filha faça balé. Tudo bem, mas se for fazer um outro esporte que ela gosta mais do que balé, é muito mais, né, incentivador, muito mais como se diz, melhor para criar hábitos, né? Para a criança não ter um certo trauma e não gostar da atividade física. E como o Freire, ele afirma, né, que a criança é para ser educada e não adestrada. Sendo assim, as atividades desenvolvidas para crianças devem levá-las a pensar e a terem consciência da ação corporal que estão realizando, independente de qual seja o conteúdo escolhido. Os processos de ensino e aprendizagem devem considerar as características dos alunos em todas as suas dimensões, sendo ela cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, em relação interpessoal e inserção social. Bom, a conclusão é que construir uma vida, né, longe do sedentarismo desde a infância é um importante aliado para a prevenção e tratamento de várias patologias, né, já que o sedentarismo ele é uma ameaça para a saúde e o bem-estar das pessoas. A gente vê que hoje, atualmente, as crianças elas estão mais presas dentro de casa. Oi? As crianças estão mais presas dentro de casa, elas estão sempre na frente do computador, do celular, tablet, televisão, porque a gente tem muitos meios, né, redes sociais, essa tecnologia está afastando um pouco isso da atividade física, e a gente vê cada vez mais a prevalência, né, do sedentarismo atualmente nas crianças. E construir uma vida longe do sedentarismo, praticando atividades físicas, vai ser muito bom para a saúde, para desenvolver bons hábitos durante toda a vida. As minhas referências e muito obrigada pela atenção. Ok. Obrigado, Ana Beatriz. Aí, no final, nós abrimos para o debate, certo, Ana Beatriz? Então, vamos para a segunda atividade, a segunda apresentação,
que é de Eduarda dos Santos Figueiredo, né, com o tema A Desconstrução do Eurocentrismo Religioso em Contos de Cidinha de Paula, não, Cidinha da Silva. A Eduarda, ela não se encontra, né? Então, vamos partir para a terceira apresentação, que é do Matheus Henrique Gonçalves da Costa, né? E o Matheus Oliveira de Souza, com o tema A Diversidade Linguística no Brasil como atrativo para o turismo cultural idiomático. Bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, Matheus. Eu vou estar compartilhando a tela aqui. Desculpa perguntar, Matheus, você é de letras? Não, porque o outro eu conheço, entendeu? Você é de letras também? Não, eu sou de turismo. Ah, porque o Matheus Oliveira eu conheço, que é de letras, né? E vocês são bem parecidos, né, assim, olhando, assim, virtualmente, vocês parecem irmãos, assim, mas enfim. Vou compartilhar a tela que nós temos um slide. Ok. Ok, creio que todo mundo já pode ver, né, o slide. Então vamos começar. Bom dia a todos e todas. Nesta manhã traremos uma pesquisa que tem por título A Diversidade Linguística no Brasil, um atrativo para o turismo cultural e idiomático. Este trabalho é apresentado por Matheus Henrique Gonçalves, do 5º semestre de Turismo pela UNEB 18, e Matheus Oliveira de Souza, do 5º semestre de Letras da UNEB Campus 10. Bom, para início de conversa, objetivamos neste trabalho, pode passar o slide, por favor, compreender como a diversidade linguística do Brasil tem colaborado para o desenvolvimento da ramificação do turismo, que é voltada para o estudo idiomático. Nos objetivos específicos, pretendemos identificar práticas que podem ser adotadas para o melhor desenvolvimento do turismo idiomático no Brasil, entender a diversidade linguística do país e como essa multiplicidade colabora como atrativo para o turismo, e também analisar a atividade turística como salvaguarda da linguagem como patrimônio cultural. Bom, entende-se que o Brasil é um país monolíngue, tendo como língua oficial o português advindo da colonização portuguesa. Contudo, há uma pluralidade linguística que, variando entre as línguas nativas indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além das ramificações do português. Segundo o Censo IBGE de 2010, que é o mais recente, infelizmente, né, o Brasil possui cerca de 270 línguas faladas, além da intitulada oficial do país. A língua e todas as suas variações englobam um quadro de patrimônios culturais. Isso foi instituído pelo Inventário Nacional da Diversidade Linguística através do Decreto 7.377 de 2010, que, por sua vez, é desconhecido por grande parte da população brasileira. Nós entendemos que o turismo é uma atividade cujas suas motivações diferem a cada indivíduo, desde o século XVIII, com grande tour, até os dias atuais. A prática turística vem instituindo várias segmentações para seu exercício. Uma delas é essa segmentação linguística. Bom, a priori, partimos do pressuposto de que a língua é um grande ponto de encontro, uma forma de compartilhar culturas, saberes e, de forma geral, uma memória coletiva de um determinado povo. E é desta que surge a motivação necessária para estudar o turismo cultural e idiomático. Isso porque trata-se de uma área que abrange não somente as intenções educacionais, mas amplia-se aos interesses recreativos, tornando possível o aprendizado de uma língua através da inserção na cultura de uma comunidade receptora. Através de pesquisa exploratória de natureza bibliográfica, nós procuramos obras que dialoguem estritamente com o conteúdo em questão e que facilitem nosso discernimento indispensável para este trabalho. Então, através disso, encontramos algumas produções úteis como âncora teórica, sendo elas frutos dos escritores Eduardo Dantas Aranha, Diego Barbosa, Marta Barralo, que é uma produção internacional, e além de adentrar em contos corroborados da legislação brasileira.
É produtivo ressaltar também que este estudo ainda está em seu processo construtivo e seus resultados até este momento ainda são inacabados, porque se trata de um caráter de levantamento de informações suficientes para a conclusão. E nossa pesquisa justifica-se pela necessidade de discutir a relevância dessa ramificação do turismo, que ainda é pouco abordada em nosso país. Pode passar, por favor. Bom, a diversidade linguística no Brasil. Nosso mundo é composto por diversidade, seja a respeito da existência de uma grande quantidade de culturas, ou a extensão de variáveis religiões, saberes, estilos, músicas e até mesmo as línguas. Talvez seja uma tarefa muito complexa imaginar uma vida sem as pluralidades, um local onde todos ali estão ligados pela constância das situações análogas. Bom, a sociedade diversificada é provavelmente o que nos traz energia. Essa possibilidade de divergência, concordância ou simplesmente a busca por algo novo é o que nos movimenta e nos evolui. E penso que a língua também funciona desta forma. São mudanças contínuas, adaptações, evolução. Trata-se de um componente mutável que varia de acordo com a faixa etária, região geográfica, cultura ou, de forma geral, pelo estilo de vida de seus falantes. Devido ao enorme território do país, ao grande número de línguas faladas aqui e a alguns fatos históricos também, nós podemos encontrar muitas diferenças dialetais no próprio português brasileiro. Cada região possui alguns traços próprios para exprimir sua comunicação, são variações lexicais, sintáticas ou fonéticas, e ainda assim existe uma variante que é comum para todos nós, que é a norma padrão. Ou seja, em todos os lugares do Brasil teremos essa variante como a oficial. É válido informar que em 1576, Pedro de Magalhães encaminhou uma carta para Portugal narrando a comunicação dos indígenas que habitavam o Brasil colônia. A língua que usavam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela nem F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E deste modo, séculos depois, quando aqueles povos foram obrigados a falar o português da colonização, surge essa adaptação mesmo para a pronúncia do R, que não pertencia à sua linguagem comum, à sua linguagem nativa. E foi por meio dessa dificuldade que criou-se o R retoflexo. Esse R é aquele que os paulistas usam em porta ou porteira. E, bom, essa ação colonizadora impossibilitou vários povos indígenas de se comunicarem em seus idiomas nativos, ancestrais. E isso reflete até os nossos dias, com um risco de extinção de pelo menos 190 línguas dos povos originários e das comunidades tradicionais. É possível relacionar esse estudo linguístico com o turismo cultural, uma vez que esta é uma área do turismo que possui uma ramificação voltada para o conteúdo idiomático. Então, se faz realmente necessário distinguir a diferença entre as viagens para aprender uma língua e o turismo idiomático. Agora, convido o colega para dar prosseguimento ao nosso estudo. Bom, as viagens para aprender uma língua, elas são caracterizadas por aquelas com teor totalmente acadêmico, né? Apenas nos estudos, como os intercâmbios, os cursos de idiomas ou cursos de verões e férias. Já o turismo idiomático, ele vai ser uma proposta do turismo cultural, a fim da pessoa mergulhar na cultura, conhecer ritos, danças, patrimônios, gastronomia e todos esses segmentos, e também aprender a língua, trazendo essa diferenciação de não chegar aí apenas só estudar, mas mergulhar na cultura e trazer esse conhecimento. Então, nesse ponto, o turismo idiomático ele pode ser uma alternativa plausível para o fortalecimento das línguas nativas, né? Tanto indígenas ou crioulas, que estão passando por esse processo extintivo. E a língua, ela é movimento, e nessa dinâmica ela vai se corporificar nos nossos ciclos comunicativos, sendo assim uma mistura das tradições, das identidades dos povos heterogênicos, que é o Brasil. Então, por que a gente não vai usar esse recurso, né, essa grande dinâmica da língua como um atrativo para aqueles que buscam entretenimento, mas também um aprendizado? Fica aí um questionamento de por que não usar. Então, nesse viés, o turismo idiomático no mundo ele vem crescendo, né? Ele está num constante crescimento em vários países, e a Espanha ela tem ganhado grande visibilidade mundial com o desenvolvimento e a promoção dessa ramificação. As agências de turismo elas oferecem o idioma espanhol como atrativo em seus pacotes, a fim de atrair
novos turistas. A Andalúcia, em 2010, ela disse que a Espanha considerou o ensino do idioma como um forte recurso para impulsionar o turismo regional com o propósito de aumentar as ofertas turísticas. Então, eles oferecem a língua e a sua cultura como um pacote, não apenas para os turistas idiomáticos, né, os que já vão buscando isso, mas também para aqueles que vão buscando apenas o contexto cultural. Eles já impõem essa questão do turismo idiomático para eles poderem também aprender a língua nesse momento de mergulho cultural deles. E como alternativa para o Brasil, a gente pensa em desenvolver esse turismo cultural idiomático nas aldeias e quilombos que já têm a prática do turismo cultural. Seria uma alternativa para o turista estrangeiro ou brasileiro, visto que grande parte do nosso Brasil desconhece dessas línguas, que são as línguas que foram berço da nossa civilização. E essa é uma oportunidade de manter a língua viva dentro do povo, dentro daquela comunidade, fortalecendo a importância daquela língua manter-se existente, porque até mesmo dentro das próprias comunidades, às vezes, com o passar dos anos, a língua vai sendo enfraquecida e sendo esquecida. Então, ter essa atividade turística que vai fortalecer para o povo a importância daquela língua e também da sua cultura, e eles transpassar isso para as pessoas que forem visitar lá, vai ser uma grande oportunidade de salvaguarda daquela língua e da sua cultura. Contudo, o nosso estudo, né, por se tratar de uma pesquisa em andamento, ela ainda não tem resultados obtidos, mas nós esperamos que a presente ramificação turística ela tenha um bom desenvolvimento no Brasil, visto que tem essa vasta diversidade linguística contida no nosso inventário da diversidade linguística. Então, o desenvolvimento do turismo idiomático, ele vai trazer benefícios não só econômicos para aquela comunidade, mas também cultural. E trazendo ali para aquela comunidade a questão de vivência da cultura mais eficaz no seu dia a dia. Então, há muitas questões a serem respondidas e nós esperamos encontrar resultados promissores até o fim desse estudo. Aqui são algumas referências que nós temos usado como base para a nossa pesquisa. E agradecemos a atenção e estamos dispostos aqui para responder as perguntas que serão feitas posteriormente. Agradeço a atenção de todos. Ok, obrigado, Matheus de Oliveira, e obrigado, Matheus Henrique Gonçalves da Costa, né? E aí, no final, nós vamos para as apresentações, para os comentários. Então, vamos agora, deixa eu ver se a Débora chegou. A Débora não chegou, né? Não se encontra. Então, como a Débora são 2 trabalhos, né? Então, a Eduarda chegou? Não. Então, vamos agora para você, Kimberly, Ivalda Kimberly. Então, agora vamos para a apresentação da Ivalda Kimberly Santos Portela, né, com o título A Educação Física e as Práticas Culturais das Comunidades Quilombolas do Extremo Sul da Bahia. Certinho. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Kimberly. Então, meu slide deu um problema. E aí, gente, eu vou apresentar de forma oral, tá? Certinho? Então, né, o meu trabalho é intitulado Educação Física e as Práticas Kimberly, com Culturais das licença, eu vou Comunidades. fazer o seguinte, Kimberly, eu projeto aqui seus slides, Certo, professor, certo? certo. Deixa eu só... Uhum.
Bom dia, gente. Mais uma vez, eu sou Ivalda Kimberly Santos Portela, sou estudante do curso de Educação Física da UNEB Campus 10 e estarei apresentando o trabalho intitulado A Educação Física e as Práticas Culturais das Comunidades Quilombolas do Extremo Sul da Bahia, com orientação do professor Magno Santos Batista. Pode passar, professor. O meu trabalho ele foi dividido tendo como início, né? Vou tratar da Lei 10.639/2003, sobre as comunidades quilombolas do Extremo Sul, sobre o contexto histórico da educação física, com olhar nas relações étnico-raciais, por fim, os resultados da pesquisa, que são resultados de cunho bibliográficos, porque não fomos a campo ainda, pretendemos ir ano que vem, e as considerações finais do trabalho. Pode passar, professor. Bom, gente, o objetivo, né, desse trabalho é discutir sobre o viés da Lei 10.639 e a inserção da história e cultura afro das comunidades quilombolas do extremo sul baiano no currículo escolar das instituições de ensino das cidades, né, aqui do extremo sul da Bahia, e sobre também as comunidades que aqui pertencem. Pode passar, professor. Com isso, contamos com a fundamentação teórica de Ramos, que trata sobre as comunidades quilombolas, Zabala, 1998, que fala sobre o ensino da educação física e suas práticas, e com Moreira Silva, que trata sobre os currículos da educação física. Pode passar, professor. Nosso trabalho, né, ele é de cunho bibliográfico, como eu falei ainda, então estamos trabalhando com coleta de materiais bibliográficos, né, com a pesquisa qualitativa interpretativa desses artigos, estudos, e de análise interpretativa também. Pode passar. Bom, a Lei 10.639, né, ela trata sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, e também ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Então, assim, essa lei, né, ela foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ela teve, né, como base na procura para diminuir as consequências, né, dos processos escravocratas e da desvalorização da cultura e história dos povos africanos. Então, essa lei, né, ela é obrigatória em todo o ambiente nacional por conta desse processo que passamos, né, que todos sabem sobre esse processo escravocrata que vivemos e essa desigualdade que foi imposto a essas pessoas de etnias negras, indígenas, e enfim. Pode passar, professor. Bom, o nosso trabalho, né, como foi dito, ele tem o cunho de trabalhar as comunidades quilombolas do extremo sul da Bahia, aqui na região de Teixeira de Freitas. E uma dessas é São Sebastião e Volta Miúda, que fica situada em Caravelas, cidade próxima aqui a Teixeira, Elvésia, que é em Nova Viçosa, que também é próxima aqui a Teixeira, e Vila Juazeiro, que é em Birapuã. Então, eu ressalvo aqui que as visitas ainda não foram feitas, né, que nós só estamos trabalhando de cunho bibliográfico por conta do período que nos encontramos, mas que o próximo ano será realizada essas visitas na comunidade. Pode passar, professor. E o que nos traz o contexto da educação física? Então, segundo Moreira Silva, a educação física no século XIX teve como intenção mudar os hábitos de higiene. No entanto, a proposta possivelmente possibilitou a disseminação do preconceito de raça entre as populações. Então, essas concepções de pensamento contribuíram na propagação da supremacia branca, né? E era muito comum, né, os conceitos higienistas.
que traziam como conceito associado à limpeza era de raça branca. Então, assim, a única coisa que importava era se a pessoa era branca e ariana, o restante da população era automaticamente excluído. Então, assim, essas diretrizes, né, elas contribuíram para a construção de uma matriz curricular distante das discussões relativas aos aspectos étnicos, raciais, a qual estamos inseridos, né, a qual a população brasileira está inserida, porque nós não fazemos parte, em grande massa, da população europeia. Só que isso não nos foi imposto por conta dessa massa higienista, né, de um período longamente histórico, a qual a educação física está inserida. Pode passar, professor. Então, assim, né, os resultados alcançados a partir do mapeamento teórico constituem, percebemos, a partir das pesquisas, que os conhecimentos oriundos das comunidades quilombolas são invisibilizados no currículo escolar e desconsiderados nos projetos educacionais. Então, sobretudo na área da educação física. Então, além disso, a cultura quilombola possui uma diversidade de tradições, costumes e cosmologias que são transmitidas de geração em gerações. No entanto, com os artigos pesquisados, nós vimos que isso não é imposto nas escolas, né? Infelizmente, ainda essa cultura desses povos são deixadas de lado e o que só é trabalhado ainda na escola são esportes de cultura europeia, de cultura não brasileira, do povo não brasileiro, do povo oriundo não brasileiro étnico-racial. Pode passar, professor. Como considerações finais, né, nós concluímos que por meio de uma educação afro e antirracista será possível, ao menos que acreditamos, desconstruir práticas de marginalização e várias violências, sejam elas pertencentes ao campo físico, simbólico ou emocional que atravessam o nosso meio. Então, só a partir dessa luta, né, antirracista, não de impor, mas de chegar na escola, de se trabalhar essas culturas, de mostrar que temos outras culturas, que fazemos parte de outros povos, né? Só assim que nós vamos quebrar essa hegemonia da supremacia branca, principalmente nas aulas de educação física, que é muito forte. Pode passar, professor. Aqui são as referências, gente, para o meu trabalho, e muito obrigada. Então, vamos lá, gente. A Débora chegou? Acho que não, né? A Débora não chegou. E também a Eduarda, né? Certo, se chegar... Oi, diga. Só um instante. Depois o senhor confere para mim, por favor. Se o senhor consegue baixar a lista de frequência? Não vou conseguir, Kimberly, porque quem, no caso, organizou a aula, a reunião, foi a professora Priscila. Então, só ela consegue. O Teams tem isso. Nesse caso, a única coisa que podemos fazer aí, que aí eu sugiro que você faça, é você que vai mandar, né? Isso lá para a comissão, quem apresentou. É você anotar aí a parte. Como está sendo gravado, Sim, né, temos como provar os alunos que apresentaram. Que aí, nesse caso, os alunos que apresentaram foi a Ana Beatriz, o Matheus Henrique, o Gonçalves da Costa, o Matheus Oliveira de Souza e você. Certo? Só são esses três. A Eduarda não chegou ainda e a Débora também não chegou ainda, né? Caso chegue até o final, elas apresentam. Certo? Então, gente, vamos agora para um momento que é bem interessante, né? Que é o momento das discussões, né? O momento das perguntas, né? Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm... Primeiro, eu gostaria de parabenizar, são propostas bastante interessantes, né? Então, assim, é bem diversificado, né? Então, você tem aí a questão da relação entre atividade física na infância, né? Essa relação entre a atividade física na infância para a atividade, para a saúde, né? Na vida adulta.
Aí nós vamos partir para a questão da diversidade linguística e, por último, essa questão da educação física como uma prática antirracista, né? Então, são 3 pontos, né, de discussão que realmente, assim, que é bem... atribui esse caráter diversificado que o CPEX, né, esse ano está propondo, né? Então, vamos lá. Aí, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para os apresentadores, os comunicadores? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro trabalho, né? Que foi o trabalho da Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, assim, eu considero assim, um trabalho ele é extremamente importante, né, e relevante, né, principalmente quando se trata da área da educação física, né, e tem um caráter no seu trabalho que eu acho assim que é bem interessante, porque assim no viés educacional, eu estou indo para o campo educacional por enquanto, certo? No viés educacional, esse tipo de trabalho vai ajudar muito aos professores lá na educação infantil, né, ali da primeira à quarta série, né, principalmente nas idades iniciais, porque o que acontece? Tem um fator aí que é o fator da prática da atividade física associada principalmente à questão da alimentação. Mas, assim, eu fiquei em dúvida, Beatriz, Ana Beatriz, em seu trabalho, em relação, assim, você selecionou uma idade específica para fazer essa análise, né, para atender ao seu objetivo, ou vocês, no momento, não pensaram nisso, né, do ponto de vista, selecionar uma idade específica, ou uma marca, né, de idade, assim, dos 6 anos aos 8 anos, né? Dos 9 aos 10 anos. Vocês pensaram algo desse tipo? É porque eu estou te perguntando isso, porque é uma pesquisa mais de caráter de campo, né? Então, assim, ela possui uma abordagem qualitativa, mas o caráter mais dela é mais etnográfico, né? Então, é essa questão de vocês precisariam ir até os sujeitos, os participantes da pesquisa, né, e fazer. Mas vocês pensaram nessa questão da faixa etária? Diga. Então, pergunta bem interessante, né? Mas sim, de uns 6, na verdade, de 5 a uns 12 anos, né? Essa etapa é mais interessante. Realmente encaixaria super um trabalho de campo nesse estudo, né? Só que quando viu o CPEX, a gente viu o CPEX estava já muito em cima da hora. Então, vai ficar para outra oportunidade de realizar esse trabalho de campo. Uma outra coisa, Ana Beatriz, em relação às práticas, né? Eu sei que vocês fizeram aí uma pesquisa bibliográfica, né? Mas assim, o que os autores, né, pontuam, né? Qual seria a prática mais condizente, né? Por exemplo, essa faixa etária que você me disse agora. Então, como eu disse, a atividade física é qualquer atividade que a gente faz, né? Que a gente não esteja em repouso. Então, nos primeiros anos é interessante atividades lúdicas, né? Igual na educação física, mesmo na aula de educação física, a gente pode ter vários esportes, como futebol, também tem a queimada, que geralmente nas escolas, né, fazem bastante. Utilizar mesmo a ludicidade, fazer atividades criativas, né, fazer circuitos, jogos diversos. Não, a gente não estipulou assim uma atividade apenas, mas é interessante, né, na cidade tudo que é criativo chama mais atenção. Então, explorar a imaginação mesmo, para conseguir atrair e que seja uma prática que chame atenção para que as crianças continuem, né, a buscar as práticas da atividade física. Então, isso quer dizer assim, que precisa se analisar primeiro o contexto, né? Então, no caso daquela turma, né, desse grupo, para verificar qual seria uma atividade mais apropriada,
Seria isso, Ana Beatriz? Isso mesmo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Ana Beatriz, né? Desculpa, mas eu realmente sou... quando há oportunidade, eu sou de perguntar, Ana Beatriz. Você, no caso, você citou lá em seu trabalho essa questão das relações, né? O desenvolvimento, tanto do aspecto cognitivo, né, quanto do aspecto fisiológico, né, social, enfim, né? Então, são aspectos que com a prática da atividade física, né, essa criança poderá desenvolver ao longo da sua formação, né? E aí eu estou pensando muito, eu tenho um sobrinho neto, né, que tem aproximadamente 2 anos, né? E aí eu já até disse para os pais, né? Eu falei, olha, esse menino precisa aí de uma atividade física porque o nível de energia, né, é além da conta, né? Então, assim, então ele tem um problema, ao menos assim, eu não sou especialista, né? Mas, enfim, né, aquela questão, né? Tio, pai, mãe, periquito, papagaio, sempre se torna especialista quando se trata dos seus, né? O que acontece? Mas o nível de concentração dele é muito baixo, né? Então, assim, ao menos é o que eu percebo, então acredito, no meu caso, né, eu penso que a atividade física irá ajudá-lo a estabelecer, né, esse nível de concentração. O que eu quero perguntar é o seguinte, Ana Beatriz, vocês pensaram, ou o que os autores dizem sobre esse aspecto em relação assim, a esse desenvolvimento cognitivo? Qual que seria, por exemplo, se os autores citam para crianças que têm problema de concentração, por exemplo, né? Que essa é uma faixa também de 6 a 10 anos, né? De 6 a 12 anos, né? Qual que seria a atividade mais apropriada? Vocês conseguiram visualizar isso nos textos nos autores que vocês pesquisaram? Então, a gente vi em alguns textos, sim, e ajuda bastante. Inclusive, eu conheço uma criança que ela tem esse problema de atenção, um déficit de atenção, e realmente ajuda bastante a prática de atividade física. E geralmente é com um profissional, né, acompanhado por um profissional da área, e que faz atividades como o circuito, coloca, tipo, bambolê para fazer, coisas assim, né, lúdicas, que vai conseguir chamar a atenção da criança. E é bom também, né, para tentar melhorar o desenvolvimento da criança. Deixa eu só fazer a última pergunta, Débora. Né? Na realidade, Débora, eu acho que não é nem bem uma pergunta, eu acho que é mais só apenas uma sugestão. Que assim, caso vocês permaneçam com essa pesquisa, né, com o desenvolvimento dessa pesquisa, que é extremamente interessante, eu sugiro que vocês façam esses recortes, né, de faixa etária, o recorte, por exemplo, de quais atividades seriam aplicadas, né, para verificar o desenvolvimento desses aspectos de ordem cognitiva, fisiológica. Por que eu estou falando isso, Ana Beatriz? Porque, assim, se não fizer esses recortes, a pesquisa ela fica muito ampla. Né, e aí você não consegue atender mesmo ao objetivo proposto pela pesquisa. Né? Então, eu sugiro que você faça esse recorte, caso pretenda aí continuar com a pesquisa. E, assim, digo que é realmente uma pesquisa extremamente relevante e extremamente interessante, né? Mas, só repetindo, é uma pesquisa mais de caráter mesmo etnográfico, né? Então, assim, de você trazer aí, de você ir até a campo, selecionar esses indivíduos, né? Esses sujeitos de pesquisa, aplicar essas atividades e também adianta, né, Beatriz? É uma pesquisa que, caso você pretenda levar para o seu trabalho de conclusão de curso, você vai precisar começar esses aspectos desde agora, porque você vai ter uma questão, porque vai ter o comitê de ética aí, né? Então, você vai ter que encarar aí o comitê de ética, e também você vai ter que vai fazer um recorte ainda bem menor.
Eu acredito que seja uma pesquisa mais assim para um trabalho de mestrado, doutorado, né? Porque você envolve várias áreas da educação física aí, né? Você envolve a área da educação, você envolve a área da fisiologia, né? Você envolve a área tem uma outra área aqui que é, no caso, a área psicológica, dependendo da situação. Sim, Matheus Oliveira, pergunte ou comente. Professor, desculpa a interrupção, é porque a colega Débora, ela teve uma queda de internet e aí ela está tentando estabilizar para poder ver se consegue apresentar o trabalho dela ainda hoje. A sala encerra às 9h45, né? Não sei se ela pode apresentar agora depois da interrupção. É porque ela está se realocando para outro lugar para tentar fazer essa apresentação mesmo. Certo, Dificuldade Matheus. do Avisa aí a Débora que, no caso, nós vamos ficar até as 9h45, né? Espero que ela consiga, né? Obrigado, Matheus. Mas nós estaremos aqui até as 9h45, Matheus. Então, espero que ela consiga até esse horário. Então é isso, Ana Beatriz, eu acho que você vai precisar fazer esses recortes, né, caso você pretenda continuar aí com essa pesquisa. Mas adianto, é uma pesquisa extremamente relevante, eu acredito que tem uma contribuição imensa tanto para a área de educação física, quanto para a área da educação, e sugiro que você permaneça, certo? Sugiro que você permaneça. Tá bom, Então, é uma obrigada, pesquisa que viu? pode ter um ganho aí extraordinário. Realmente, a nível bibliográfico, né, que como não é a minha área, Ana Beatriz, eu não tenho nenhuma sugestão do ponto de vista teórico, porque não é a minha área, reconheço, embora você pode ficar pensando, mas você tem uma orientanda que é da educação física, né? Mas a proposta é outra, né? E também é uma outra situação, certo? Mas ok, parabéns mais uma vez pela sua pesquisa. Deixa eu fazer uma Obrigada. última pergunta, Ana Beatriz. Eu sou assim mesmo, viu, Ana Beatriz? Essa pesquisa é só apenas você ou você tem a participação de algum professor? Então, foi um trabalho que ele colocou como valendo nota do semestre. Entendi. É um trabalho de, né? É um crédito de conclusão de uma disciplina específica, né? Isso, isso. Entendi. Entendi. Mas você pretende continuar? Ou só foi apenas, vai encerrar ali mesmo? Assim, é um assunto que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar nessa área infantil. Ok, Inclusive, diga. meu TCC da outra faculdade também engloba essa área infantil. Entendi. Entendi. Então, ok. Obrigado, Ana Beatriz. Então, vamos agora. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Ana Beatriz ou algum comentário, né, que possa contribuir para o trabalho dela? Então, vamos lá. Vamos agora para o trabalho do Matheus, né? Do Matheus Oliveira, enfim, dos dois Matheus, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta antes de eu adentrar aí para o trabalho do Matheus, dos Matheus, né? Então, diga. A Débora chegou, Matheus. Matheus, eu vou. Depois da apresentação da Débora, voltamos. Né? Assim, eu adianto, Matheus, assim, é um debate extremamente interessante. Né? E assim, eu já vivi algumas experiências, né, seguindo esse caminho aí. Débora, então, boa noite. Bom dia, Débora, tudo bem? Então, vamos para a sua apresentação, Débora. Gente, eu peço perdão pelo atraso. Vocês sabem que a gente sofre às vezes, né? Com esses momentos aí com a internet. Eu estava desesperada aqui tentando entrar. Eu consegui uns dados, aí eu já estou entrando agora, mas eu não vou conseguir nem abrir a câmera e nem compartilhar o slide, porque eu estou pelo celular. O senhor poderia fazer isso para mim, Magno? Por favor? Posso, Débora. Manda aí os slides, Débora.
Pode usar aquele que eu mandei ontem à noite. Ai, Jesus, vamos lá, Débora. Deixa eu achar aqui, Débora, Agora, porque como mandar de ontem à novo. noite eu fui dormir umas 11 horas e não olhei mais para o celular, e quando eu levantei, já me preparando para essa sessão, então não olhei mais para o celular. Eu encaminhei aí no seu WhatsApp. Não, Débora, não está aqui não, Débora. O pessoal, né? Não, deixa eu... Ah, sim. Aqui. Você vai apresentar os dois trabalhos, Débora, ou apenas um? Esse que eu te mandei. Infelizmente, eu não vou ter como apresentar o outro. Infelizmente. Perdão, gente, pela chegada meteórica. Bom dia a Não, todos. tranquilo. Deixa eu projetar aqui. Débora. Prefere passar para outra dupla, professor? Não, que só falta agora só você, Débora. Você e a Eduarda, né? Mas como a Eduarda não chegou, mas eu já consegui baixar aqui, Débora. E aí a gente... Pronto, deixa eu ver agora se eu consigo. Pois bem, agora um bom dia oficial. Eu me chamo Débora. Esse trabalho eu fiz em conjunto com o professor Magno Batista e a professora Cecília Mourão. Pode passar, professor. E se chama AEJA, um olhar freiriano na educação prisional. Pode passar? Pois bem, o objetivo geral desse trabalho foi analisar a perspectiva do processo de ensino-aprendizagem na educação prisional sob a ótica freiriana. Pode passar.
E as questões do estudo são a importância da educação para a ressocialização de sujeitos em privação de liberdade e como a perspectiva freiriana de leitura e escrita se relaciona com a educação prisional. Para a construção e elaboração desse trabalho, foi utilizado o método de análise documental, baseado em uma pesquisa de campo realizada no Conjunto Prisional de Teixeira de Freitas, o CPTF, e na revisão bibliográfica de textos do educador Paulo Freire e Haroldo Duarte. Então, segundo dados do Ministério da Justiça, a grande maioria dos internos em conjuntos prisionais são semi-analfabetos. Em torno de seus 51% não concluíram o ensino fundamental. Esse dado abre espaço para discussão sobre a relação da educação ineficiente ou até mesmo a ausência da educação como ponto de partida para o ingresso do cidadão à criminalidade. De encontro a essa perspectiva, dados preliminares de um estudo lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, apontam que 70% dos jovens brasileiros entre 14 e 19 anos que são vítimas ou autores de homicídio estão fora da escola há pelo menos 2 anos. Pode passar, professor. Pode passar também. Bem, já dizia Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A gente já está acostumado a ouvir essa frase, mas ela se encaixa em vários contextos. Essa frase ela é da Importância do Ato de Ler, é uma obra de 1988. E nessa afirmação, Freire revela que o mundo ele se movimenta para o sujeito, em seu contexto de ser diferente do mundo da escolarização. Dessa forma, a leitura da palavra na escolarização ou escrita não implica na leitura da realidade. Freire ele se preocupava com textos, palavras e letras de um contexto de percepção, onde a percepção é experimentada, né, pela pessoa, não só pelo aluno. Então, é um texto que se relaciona com sua vivência, com sua experiência, sua visão de mundo. Esse processo de leitura organizado por Freire, como ele chama de o ato de ler, busca a percepção crítica, a interpretação, a reescrita, ou seja, né, aquela leitura que está ligada com a experiência, como eu acabei de dizer. Resumindo, a educação ela tem que atender às necessidades dos alunos. No escopo da EJA ou da educação prisional, né, como é o caso, ela ainda é mais necessária. De acordo com o parecer CNE 11 de 2020, a educação de jovens e adultos, a EJA, é um direito legal do cidadão brasileiro e precisa ser encarada como dever do Estado. Isso porque é a obrigação do governo interferir no campo das desigualdades por meio de políticas públicas que visem promover a equidade social. Olhando por essa ótica, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a LDB, ela menciona a função reparadora da EJA, que é uma função responsável por promover a participação desse indivíduo em atividades sociais e econômicas, viabilizar o acesso à inclusão, entre outras coisas, isso, principalmente no escopo prisional, é ainda mais interessante. Dessa forma, assim, foi realizada uma visita no Conjunto Prisional de Teixeira de Freitas, o CPTF, em 17 de abril de 2021, para observar essa educação sob a ótica da contemplação freiriana sobre a leitura e escrita e como se dá esse processo de aprendizagem no âmbito da educação prisional. Pode passar. Então, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Nessa entrevista que eu acabei de mencionar, eu conheci a mestre, a Miriane Chape, que é essa que está
de máscara aí, a coordenadora pedagógica da unidade, e Orlando Berbel, que é o coordenador de atividades laborais da unidade. E aí a gente conversou e eu fui buscando entender como o conceito de Freire sobre a educação libertadora ele é aplicado nas atividades educacionais do conjunto. Pode passar. A educação libertadora, esse conceito freiriano, ele vê o educando como um sujeito da história e não como partícipe dele. Onde a educação se constrói sem hierarquia do educador para com o educando, e sim uma relação horizontal, não tem ninguém acima de ninguém, está todo mundo no mesmo parâmetro. E aí ocorre essa comunicação, educador, educando, educador, educando, educador, educando, não tem ninguém acima. O diálogo ele é um traço essencial da educação libertadora, onde todo esforço de conscientização se baseia no diálogo, na troca, nas discussões. Por esse pressuposto, se dá a educação prisional do CPTF, considerando o contexto, a visão de mundo interno, proporcionando meios para que ele se sinta parte do processo de ensino e aprendizagem, o que nos leva ao próximo tópico. Conversando com a Meriane, ela relatou que as atividades escolares na instituição elas começaram no ano de 2003, depois de um interno do conjunto notar que alguns colegas eles não eram alfabetizados. E ele se incomodou com aquilo, que as pessoas não conseguiam assinar o nome, não sabiam assinar, assinavam com o dedo. Ele começou a ficar incomodado com isso e decidiu ensinar. Fez uma salinha de aula ali e as pessoas começaram a aparecer, e aparecer, e aparecer, e aparecer. E aí essa iniciativa chamou a atenção de umas entidades governamentais e municipais também, o que culminou na abertura de salas de aula dentro da unidade, que hoje integram os educandos desde o ensino fundamental e médio até cursinho preparatório do Enem, que inclusive até já beneficiaram alguns alunos, né, do semiaberto com oportunidade de fazer o ensino superior fora da unidade. E para os internos de ensino de regime fechado, aqueles que cometem crimes mais graves, que desejam cursar a faculdade, o CPTF oferece o máximo de apoio, tentando, né, uma tentativa de ressocialização desses indivíduos. Em alguns casos, dependendo do crime, se for aprovado, né, no curso e tal, ele pode solicitar a defesa, ao advogado dele, uma petição para ingressar no curso superior, que o pessoal vai estar todo ali tentando colaborar. Dentro dessas atividades realizadas, além de todas as atividades educacionais que acontecem, né, em qualquer escola, aula de educação física, de história, de química, a gente tem todo esse aparato lá. Existe um projeto de leitura que oferece um acervo literário para os internos que desejam escrever resenhas críticas para a remissão das penas, realização de vestibular, Enem, curso técnico. Tem um programa em parceria com a prefeitura que emprega os internos quando eles saem, né, no semiaberto. Tem atividades laborais na unidade, tem fábrica de vassoura, lavanderia, padaria, jardinagem. Isso vai levar a gente ao próximo ponto. Pode passar, professor. O próximo ponto do trabalho. Eu trouxe só essa entrevista, a entrevista que eu fiz com o diretor da unidade, onde ele avalia a taxa de reingresso na unidade depois que foi implantada essas atividades de ressocialização. Esse é um texto meu, ele foi publicado no jornal Bahia News. Eu posso disponibilizar o link para os interessados. A gente vai pular, porque eu creio que eu vou passar um pouquinho do tempo. Então, essa imagem aqui, contextualizando eu fiz essa imagem durante a entrevista, estou aí na tela do computador. Esse é o sistema que eles implantaram para dar aulas nas salas durante a pandemia, quando os professores não puderam estar em sala de aula, né? Inclusive, foi um sistema extremamente inteligente, porque no presídio não pode ter câmera, não pode ter Wi-Fi, então eles fizeram uma coisa incrível, eu achei maravilhoso. Nessa visita, por acaso,
foi relatado para mim que no início do ano letivo de 2021 foi realizada a jornada pedagógica em homenagem a Paulo Freire. Assim, acho que teve em várias escolas, né? Mas lá teve uma coisa interessante. E, assim, a gente vai trazer algumas imagens depois. Durante essa visita, eu tive a oportunidade de conhecer o interno de iniciais ARS. Ele desempenha atividades de jardinagem no conjunto. E enquanto eu estava, né, realizando a entrevista e tal, falando sobre as atividades laborais que são desempenhadas por ele, né, inclusive é um ótimo jardineiro, ele relatou que durante essa jornada ele estava no horário de descanso e ele parou e se deparou com uma revista. Ele falou uma revista, mas depois eu conversei com a Meriane e ela disse que foi o panfleto, o folder da jornada. E ele viu e ficou interessantíssimo. Ele já estava tipo super falando para mim que Freire era muito gente boa, que Freire pensava na gente, da situação dele, e que ele não discriminava ninguém, etc, etc. E aí ele decidiu criar um canteiro para Paulo Freire. E não tinha as coisas, né, para poder fazer esse canteiro. Eu já tinha preparado meio que um esboço ali, estava meio judiadinho, não tinha nada. E aí eu fiquei interessada. Pode passar, professor. Eu perguntei se eu podia autorizar, se eu podia divulgar, né? Ele autorizou. Essas imagens aí são da jornada pedagógica que eu acabei de mencionar. Pode passar. E aqui foi a matéria que eu fiz, né? Que contava a história desse interno e ganhou bastante repercussão. Né? A gente para uma matéria desse teor, foi uma matéria que realmente surpreendeu muito. E aí, alguns professores da UNEB se juntaram para poder fazer esse canteiro acontecer. Pode passar, professor. Então, aí a gente fez, organizaram uma vaquinha, mandaram um dinheiro para mim, eu fui até a floricultura, comprei as coisas, grama, terra, rosas e tal. E aí, aqui é ele embaixo aí, com a Meriane Uberbel. A gente não pode, né, mostrar a identidade dele, nem o nome, nem a imagem. Pode passar. E aí, esse canteiro já estava começando a ser construído quando eu cheguei. Que eu achei interessantíssimo. Tinha uma mangueira, já tinha uma mangueira pronta, já tinha, né, estava tudo no lugar. E aí ele finalizou a matéria agradecendo, a matéria, essa que deu... nessa segunda visita a gente fez outra matéria, né? E aí ele finalizou agradecendo os professores e ele disse alguma coisa do tipo, abrir essa porta é essencial para que a gente possa mudar. Eu fico até emocionada em falar isso, achei muito incrível. E ele continua dizendo que não adianta a gente querer mudar e quando sair encontrar as portas fechadas. Pode passar, professor. Dessa forma, é possível perceber a influência da EJA em concomitância ao pensamento freiriano para a ressocialização de indivíduos em situação de privação de liberdade. Em suas reflexões, Freire destaca que a educação é o único fator capaz de mudar um indivíduo, ou seja, para que se haja uma mudança social significativa, é necessário que a educação seja o principal ponto de partida. Pode passar. Eu agradeço o espaço, peço desculpas novamente. Essas foram as nossas referências, alguns documentos, as matérias que foram publicadas, e muito obrigada. Ok, Débora. Muito obrigado, Débora. É uma pesquisa extremamente interessante, né? Sou suspeita em falar. Mas vamos lá.
A Eduarda não chegou, né? Então paramos em. Aí, Débora, nós estamos deixando para o final os comentários, as perguntas. A Eduarda não chegou, então vamos agora para os Mateus, né? Mateus, melhor Mateus, né? Eu estava Professor, a pensando. Débora não tinha outro trabalho para apresentar, não? Achei Ela disse que que não eram vai dois. apresentar, não, Eu Mateus. não vou conseguir apresentar, eu não tenho tempo hábil e não tenho internet para isso. Inclusive, se eu Então sumir, tranquilo. gente, vocês já sabem. Então, vamos lá, Matheus. Assim, primeiro que realmente é uma pesquisa muito interessante, né? Ela me faz lembrar de algumas vivências que eu já tive, né? Inclusive, vocês tocaram na questão da Espanha, né? E eu fui uma certa vez apresentar um trabalho em Portugal e passamos pela Espanha, né? Ficamos uns dias lá na Espanha. E aí é interessante, porque isso é algo que não está em evidência, né? Ao menos é o que eu percebo nas minhas vivências, é algo que não está em evidência, que é essa questão do turismo idiomático, né? Mas que geralmente quem realiza esse tipo de turismo são as pessoas da área da linguagem, né? Então, assim, eu digo isso porque uma certa vez eu fui para o Recife e em uma em um dos passeios, né, existia lá um grupo de uruguaios, né, e o Ai, vou lembrar o nome. O guia, né? Ele não sabia lidar, né, com a questão das expressões. Ele não sabia. Era perceptível que ele não sabia espanhol, né? Então os uruguaios ficaram assim um pouco perdidos e tudo. E eles falavam, como eu entendo um pouco, né? Não tão muito, mas eu entendo um pouco. Então existem algumas particularidades linguísticas que eu achei extremamente mesmo interessante. Mas aí ficou mesmo a meu cargo. Mas o que eu gostaria de pensar, de falar assim, com vocês em relação à questão da pesquisa de vocês, é assim, porque existem 3 pontos na pesquisa, né? Na realidade, assim, eu digo assim, isso, são 2 pontos, se diga, né? Primeiro é essa questão do mapeamento, né? Que é os mapas linguísticos, né? Inclusive tem um pessoal na UFBA que trabalha com isso, né? Existem inúmeras pesquisas na UFBA em relação a essa questão do mapa linguístico. E se eu não estou enganado, no Campus 10, a professora Krisna está trabalhando nessa perspectiva também, se eu não estou enganado. Eu acho que, assim, esse mapa linguístico, essa historiografia da questão da língua é extremamente interessante, extremamente relevante e necessário, né? E necessário. E eu acho que precisa ser realmente realizado, como vocês disseram, o Brasil ele é pluro, né? Então, assim, existem várias variantes, né? E na história da língua, nós vamos perceber que essas variantes, elas foram sendo construídas a partir, no caso, da influência de vários povos, dentre eles nós vamos ter os indígenas, vamos ter aí os negros, né? Vamos ter aí italiano, francês, italiano, alemães, japoneses e assim por diante. Mas, assim, o que eu pensei na pesquisa de vocês, eu acho que, assim, vocês poderiam pensar em dividir essa pesquisa nesses 3 pontos. O primeiro é apresentar essa parte mesmo bibliográfica, né? O que os autores dizem, né? Que eu acho que... E o segundo verificar do ponto de vista de campo mesmo, e para uma pesquisa de campo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pesquisas que envolvem mapas linguísticos, né, que envolvem variação linguística, geralmente são pesquisas etnográficas, né? Então, assim, em sua maioria, as pesquisas na área da variação, elas trabalham com as marcas, ou marcas sintagmáticas relacionadas a algum aspecto da ordem linguística, né, que aí é a questão de concordância, regência ou algo nesse espaço, ou algum aspecto relacionado à questão da ordem de gênero ou social, né? Que aí vai para o campo da identidade, da cultura, ou se não, de gênero. E aí eu acho que seria interessante vocês pensarem nisso. Primeiro, estabelecer esse mapeamento bibliográfico, né, de autores, e depois ir para uma questão que é a questão do chamado turismo idiomático,
mesmo. Indo para essa questão do turismo idiomático, aí eu sugiro que vá para uma pesquisa etnográfica, para uma pesquisa de campo e façam mesmo um recorte, porque não vai dar para mapear tudo. E aí eu já vi que o recorte que vocês estão fazendo é em relação à questão das comunidades quilombolas, né, das aldeias, né, da questão dos quilombos, que é também um ponto interessante, né, porque quando você, por exemplo, os negros, né, a população africana é uma das populações que mais contribuiu para a formação linguística do Brasil, tanto do ponto de vista linguístico quanto do ponto de vista cultural, né? E é um aspecto que é negado, né? É uma cultura que é negada. Então, assim, se você for para qualquer, até mesmo aqui na Bahia, né? Se fizermos, por exemplo, se você realizar algum pacote de turismo para essa região do extremo sul, eu acredito, eu nunca fiz isso, mas eu vou tomar como parâmetro, por exemplo, eu nunca fiz isso, mas eu acredito que a visita às comunidades quilombolas não faz parte dos pacotes turísticos aí dessa região. E olha que nós temos 3 comunidades quilombolas, né? E do ponto de vista cultural. Mas eu fiquei pensando, né? E o que seria mesmo Matheus Henrique e Matheus Oliveira? Essa questão do turismo idiomático, né? Então, assim, eu gostaria que vocês explicassem mais detalhadamente o que os autores chamam de turismo idiomático. Até porque, como é uma sala muito mista, né? Então, provavelmente alguns não, eu acredito, né, não entenderam bem essa questão do turismo idiomático. O que seria, né? O que os autores dizem, né? Ou a percepção a partir da leitura de vocês, né? O que seria esse turismo idiomático? Bom, estão me ouvindo? O turismo idiomático é essa prática turística, como a do turismo cultural, de você sair em busca de conhecer a cultura de uma comunidade e nessa cultura você se imergir também na língua, porque o turismo cultural ele vai pegar a parte dos ritos, de gastronomia, de histórias, de patrimônios. E quando a gente pega também o turismo idiomático, ele vai incluir a língua, como se fosse, vou dar uma exemplificação aqui para ficar mais fácil, uma comunidade indígena do sul da Bahia. A pessoa que é uma comunidade que já pratica o turismo cultural, aí ele abrange para o turismo idiomático. Suponhamos que o turista vai chegar naquela comunidade, além de ter a vivência dos ritos, de tudo, ele vai poder ter o contato em aprender um pouco do Pachorrã, que seria a língua nativa daquela comunidade. E, entrando em contato com as comunidades quilombolas, o turista ia ter toda a vivência de estar naquela comunidade, mas também teria a oportunidade de conhecer, de aprender um pouco do criolês, que é a língua que é nativa dos quilombos. Então, o turismo idiomático ele vai se diferir das outras atividades turísticas, porque vai ter esse contato de aprofundar e poder aprender a questão da língua. Professor, só para complementar o que o Matheus disse, então foi justamente esse parâmetro que trouxemos na apresentação. Existem sim muitas viagens para você aprender idiomas, né? Existem intercâmbios, você pode viajar para qualquer lugar e tentar fazer esse processo de aprendizagem daquela língua, mas é diferente do turismo idiomático, porque quando se fala em turismo idiomático, a gente pensa nessa forma mesmo de adentrar na cultura, nos saberes, nas religiões, danças, enfim. Tudo isso que pode chamar a atenção, né? Causar essa motivação necessária para que o turista se sinta no desejo, desperte em si o desejo de fazer esse turismo mesmo, seja nas aldeias, como a gente trouxe um exemplo aqui no Brasil, já que tem todas essas multiplicidades por aqui, são tantas opções, como nas unidades quilombolas. Então, creio que é legal também a gente ressaltar que tivemos muita dificuldade de encontrar autores brasileiros que discorrem sobre este assunto. Então, é mais comum ali na Espanha, tanto que em algumas das nossas fontes a gente teve que ler realmente em espanhol, traduzir alguma coisa ou outra,
porque realmente é complicado. Aqui no Brasil ainda é um tema pouquíssimo discutido, e nós acreditamos nisso, que é uma alternativa muito viável, quem sabe num futuro não tão distante, seja uma alternativa vista, né, pela autoridade, enfim, por se tratar de uma opção que pode ajudar, como a gente trouxe na apresentação, nessas... Quando a língua está sendo considerada extinta, nós temos 190 línguas no Brasil que estão em perigo de extinção. Então, realmente é possível que esse turismo idiomático colabore para que essas línguas venham a ser aprendidas por mais pessoas e, assim, ter um número maior de falantes, salvando elas do risco de extinção mesmo. Vocês estão... Porque assim, garoto, vocês estão pisando em um terreno, primeiro que o terreno que nós vamos chamar de políticas linguísticas, né? Então, esse é um terreno que aqui no Brasil eu só conheço apenas um professor da UFBA que trabalha com isso. Eu não, assim, como não é uma área que eu atuo, né, diretamente, eu conheço alguns professores, mas eu não atuo diretamente. Então, vocês estão nesse campo de políticas linguísticas, né? E realmente esse campo é um campo novo aqui no Brasil. Um outro campo que também está nesse campo de políticas linguísticas é o campo que eles estão chamando de geopolítica, que também é um campo novo aqui no Brasil, né, em relação à questão desses estudos. E uma outra coisa, assim, que quando nós falamos, por exemplo, o turista, eu digo que uma certa vez eu fui para a Argentina, né? Gente, eu não sou de tal, sabe? É porque, assim, surgiram algumas oportunidades e eu acabei indo. Então, assim, quando você vai, né, eu acho que o Matheus Henrique, como ele trabalha com essa questão do turismo, né, eu não sei se ele trabalha ou se já está trabalhando, e aí, quando você fecha os pacotes, né, para esses lugares, aí o que que acontece? A proposta, quando eu fui, eu estava ainda na graduação, quando eu fui, foi perceber algumas marcas linguísticas, né, do próprio espanhol, né, e nós conseguimos ver isso porque, assim, nós estávamos em Buenos Aires, depois fomos para uma cidadezinha, que é uma cidade que eu acho belíssima, né, que é Colônia del Sacramento, que fica ali no Uruguai, que, assim, se algum dia eu puder, eu gostaria de, acho que foi o Belchior, né, que morreu, que viveu lá por muito tempo, eu não sei se foi ele, mas não lembro bem, sei que teve um artista aqui do Brasil que viveu nessa cidade por muito tempo, que é realmente uma cidade muito interessante. E então o que acontece? Quando você fecha esses aspectos de ordem cultural, por exemplo, a questão da dança, você é imerso nisso. O que eu acho que precisa ser evidenciado, eu acho que é a importância aí da pesquisa de vocês, é isso, é para mostrar para esse turista que está indo, porque que a dança, a culinária, que você vai estar imerso tanto na dança quanto na culinária daquele país, automaticamente você está imerso em um aspecto de ordem linguística. Porque esses elementos, dança, culinária, a cultura no geral, ela está inserida na nossa língua, né? Então você aprende alguns aspectos linguísticos, de ordem linguística e social, que você leva para a vida toda, como é o meu caso. Agora, o problema que eu vejo é que eu acho que esse é o quê da pesquisa de vocês, é mostrar isso para o turista. Porque quando o turista vai, ele não para pensar nesses aspectos. Ele diz assim, olha, não, eu vou, não sei, vou para um show de tango lá, lá na Argentina. Mas ao ir para o show de tango, então, tanto aspecto linguístico quanto histórico, cultural, estão envolvidos ali. Mas o turista em si, ele não consegue perceber. Eu acho que acho que a proposta de vocês é tentar fazer com que as agências de turismo, né, e tentar fazer com que as pessoas percebam essa importância. Por exemplo, para Manaus, indo para Manaus, uma certa vez eu fui a Manaus e, assim, eu não fiz esse passeio, na realidade eu fui por um outro propósito, então, mas uma das propostas de passeio em Manaus é a visita às comunidades indígenas. Mas qual é o objetivo da visita às comunidades indígenas? É só apenas conhecer o artesanato indígena. E aí, então, o que acontece? Um turista vai lá para ver o índio, né? Então, o índio com o artesanato do indígena, ver o índio, somente isso. Mas ao estar ali, como vocês disseram,
alguns aspectos de ordem linguística estão envolvidos e as pessoas não percebem porque nós ainda não temos essa consciência, nós como brasileiros, né? Os espanhóis estão mais além disso, né? A realidade é essa. Eu acho que, e como vocês pretendem, deixa eu só fazer uma última pergunta, né? Porque já são 9h34. O que acontece? Vocês pretendem levar essa pesquisa adiante para o mestrado ou doutorado? Não sei. Mas vamos lá, Matheus Oliveira. Então, nós cogitamos sim essa possibilidade, né? É uma alternativa plausível para nós, por se tratar de um tema ainda pouco discutido, então ainda temos muita coisa para explorar e ainda temos tempo, né, para poder aperfeiçoar ainda mais esse nosso estudo. Eu queria dizer também, professor, que existem cursos para essas línguas indígenas, quilombolas. Algumas aldeias já ministram esses cursos mesmo, tanto para as pessoas de si mesmo, do seu próprio povo, quanto para as pessoas de fora que têm interesse. Acontece que eles não têm essa preocupação toda de ministrar o curso na aldeia e causar essa imersão ali cultural para as pessoas que estão sendo submetidas a este estudo. Então, a gente quer trazer mesmo essas informações, essa pesquisa de que talvez seja realmente interessante, seja lícito oferecer esse curso, mas de uma forma um pouco diferente, sabe? Para poder causar uma forma de mergulhar mais profundamente na cultura daquele povo que está sendo o receptor turístico. Eu acho que assim, porque assim, Matheus, tenho uma professora lá na UFBA chamada Fernanda Mota. Ela é da área da linguística aplicada, né? E é assim, hoje ela tá aprendendo, acho que é o Guarani. Ela sabe o inglês, sabe o espanhol, ela sabe algumas línguas, né? E está aprendendo Guarani. Então, o que que acontece? Porque, assim, quando nós falamos nessa questão de oferta de curso, né, de ensino, nós estamos indo para o campo que é o campo da linguística aplicada, né, que envolve essa questão de ensino. Eu acho que seria mais interessante mesmo vocês, no caso, pensarem em atribuir uma proposta que envolva todo esse circuito, né? Tanto a agência de turismo como os clientes, né? Como os futuros clientes. Porque senão, se assim, a oferta do curso, a comunidade quilombola ofertar um curso, envolve outros aspectos, né? Como a questão política, a questão de ensino, né? Quem realmente irá promover esses cursos, né? E assim por diante. Que também é um aspecto que poderia ser pensado, né? Que é bem interessante também. Mas eu acho que nesse momento, caso vocês pretendam dar continuidade ao estudo, ir fechando aí os estudos de vocês, vocês se concentrarem nessa questão que é apresentar a importância do turismo idiomático para compreender os aspectos linguístico-culturais e sociais. Então, fechar nessa proposta. E caso eu acho que no Campus 10, eu não sei no seu campus, Matheus Henrique, eu vou, porque realmente no Campus 10, eu acredito, caso o Matheus Oliveira queira continuar, eu acredito, Matheus, que você poderia fazer essa proposta, daria para vocês dois, cada um, trabalhar em uma perspectiva, o Matheus Henrique trabalharia nessa perspectiva do turismo mesmo, né, de apresentar uma proposta que esses turistas estejam imersos nessa, que esses turistas percebam que estão imersos nessa cultura e tudo mais, e você, Matheus, iria para esse campo mesmo da variação de uma oferta mesmo de curso. E no caso do Matheus, se eu não estou enganado, Matheus, aí depois você pode verificar, eu acho que a professora Krisna trabalha. Agora sim, e a Krisna, eu sei que um dos autores que ela trabalha, se eu não estou enganado, é a questão lá do Dino Prete, né? Dino Prete e um outro autor que discute essas questões de variação.
Mas é uma proposta bem interessante, né? Eu acho que você poderia seguir esse caminho, que eu acho que é um caminho mais confortável para você, que é essa questão da comunidade indígena propor esses cursos, indo aí para o caminho da linguística aplicada. Em Mateus, que eu acho que seria mais confortável, é ele trabalhar essa relação entre a agência de turismo e o cliente, né? Então, como inserir esse turismo idiomático nesse rol turístico que é que aqui no Brasil, né? Que é necessário, né? A realidade é essa. Mas é isso, garotos. Eu acho que é uma proposta ampla, né? Que dá para fazer vários recortes, né? E que dá para vocês dois ir trabalhando individualmente e paralelamente, né? Então, assim, eu digo individualmente porque cada um vai situar no seu campo, né, de atuação. E paralelamente, porque um pode contribuir aí com a pesquisa do outro e no final termos aí uma grande pesquisa. E uma outra coisa que eu acho interessante também, Matheus, que acho que dá para envolver os dois, é vocês tentarem. Eu acho que a professora Krishna tem uma coisa que ela está chamando de mapeamento linguístico da região do extremo sul. Eu acho que ela está trabalhando com isso. Então, acho que seria interessante também seguir esse caminho. E eu acho que o Matheus também poderia também aí contando aí com o seu apoio, né, que como você é da área de letras, né, para essa questão desse mapeamento, né, inserindo aí a questão das comunidades quilombolas. Mas parabéns, garotos. É uma pesquisa muito interessante mesmo. Eu acho que tem uma vida aí longa, né, a nível de pesquisa. Uma vida longa mesmo a nível de pesquisa. Parabéns mesmo. Vocês querem Obrigado. dizer mais alguma coisa? Só uma coisinha, professor. Quando o senhor falou, né, dessa questão de mostrar ao turista a importância da cultura, né, e da língua, que tem tudo nesse viés, tem uma citação que eu li da Irandé Antunes, que ela fala que a língua é um ponto de encontro de nós com os nossos antepassados. Então, se a gente conseguir mostrar esse encontro e o que realmente ocorre, né, na língua, a importância desse encontro para a comunidade, passar isso para o turista durante a visita, durante o experimento, vai ser muito importante, e eu acho que é aí que vai estar o X da questão, né, que a importância da pesquisa é essa, mostrar para o turista que a língua é um ponto de encontro com o antepassado. Isso, Matheus. Que é o que não acontece, Matheus. É o que não Infelizmente não acontece. Eu acontece. digo isso, Matheus, porque assim, eu já visitei alguns lugares aqui no Brasil e nenhuma agência de turismo, e olha que eu sempre, e nenhum guia turístico, ele transitou nesse campo. E aí eu acredito que seja por falta de desconhecimento mesmo, né? Então, eu vou pensar dessa forma, certo? Que é por uma questão de ignorância, né? De não conhecer a importância disso. É um pouco diferente da Espanha hoje, né? Na verdade, é que também a Espanha, alguns anos atrás, também tinha essa postura, né? Então, eu acho que esse é o X da pesquisa, né? Na área que você está atuando, que é a área turística. Que aí você pode, não sei, no final, propor aí uma, um manual ou algo desse tipo, né? Propor cursos, oficinas, né? Para guias turísticos, né? Para agentes, né? Os agentes das agências de turismo, né? Então, para que eles mostrem esse aspecto que é tão importante na nossa história, né? Principalmente aqui no Brasil, certo? Exato. Mas parabéns, garotos, certo? Em- Temos 3 minutos, né? Então vamos lá, eu falo demais. Então o que acontece? Então a pesquisa da Ivalda, como vou tentar falar das duas pesquisas, né? Então, como de certa maneira eu estou envolvida, né? Então, no caso da Ivalda, eu estava aqui pensando, enquanto você apresentava, Ivalda, realmente, a gente discutir mesmo aquele aspecto, né, que é o aspecto da questão da identidade, né? Então, assim, e aí, claro que é uma pesquisa que vai ter que ser submetida ao comitê de ética, né, algo que nós precisamos parar para pensar sobre isso, né, sobre essa questão do comitê de ética, para envolver aí, e
E aí discutir mesmo essa questão da identidade. No caso da Débora, eu não sei se ela está aí. Débora, sabe o que eu lembrei na hora que você estava apresentando? Que eu acho que seria uma sugestão que poderíamos fugir da questão do comitê de ética. Não é nem fugir, mas acho que seria interessante para um momento, para uma pesquisa de TCC, de trabalho e conclusão de curso, é você ir para o campo do relato de experiência. É você relatar essa experiência, né? É o seu olhar diante dessa experiência. Eu acho que seria uma alternativa bem interessante, porque você poderia discutir todos os aspectos, né, que envolve essa questão da leitura e escrita, né, e essa questão jurídica, sem envolver aí a questão do comitê de ética, né, sem realmente ir até pedir autorização dos participantes dessa pesquisa. Mas é algo é algo a se pensar também, Débora. Certo? É algo a se pensar. Então, gente, falta um minuto, né? E eu vou ser bastante pontual, porque o que acontece, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos, todas e todes, né? Obrigado aí pelas pesquisas, parabéns mesmo pelas pesquisas. São pesquisas extremamente interessantes e relevantes. E é isso, né? Nós precisamos cada vez mais estimular e incentivar a pesquisa, né? Porque é a pesquisa que transforma. A pesquisa que muda os rumos de um país, é a pesquisa que muda a história de um povo, é a pesquisa que faz com que um povo compreenda a própria história, né? Nós vamos perceber aí, por exemplo, a pesquisa da Kimberly, a pesquisa dos Mateus, né? Então, a pesquisa dos Mateus e a da Kimberly vai nos fazer compreender, e a pesquisa também da Débora vai nos fazer compreender a história dessa população, né? Então, tanto quilombola quanto a população prisional, e ao compreender a história dessa população, nós estaremos compreendendo a nossa própria história, né? E transformando vidas de pessoas. E aí nós vamos ter, para finalizar, a pesquisa da Ana Beatriz, né? Que vai discutir essa questão dessa relação entre a saúde, né, e a prática da atividade física na infância. Então é isso, né? Nós precisamos lutar mesmo contra esse negacionismo, né, em relação à pesquisa, né? Sem a pesquisa, um país não cresce, né? Então, eu quero realmente agradecer o empenho de vocês, agradecer diante de tantas condições que nós estamos vivendo, vocês ainda estão aí pesquisando, vocês estão estudando e buscando mudar mesmo a nossa história e a história de uma nação ou de um povo. Muito obrigado, quero agradecer a Kimberly, né, pelo apoio, né, e, enfim, a toda a coordenação do CPEX e a todos que estão envolvidos aí nesse grande projeto, né, o melhor, grande e belo projeto. Espero vê-los aí ao longo da formação de vocês, certo? Que obrigado mesmo. Kimberly, você quer dizer alguma coisa? Mais alguém quer dizer algo? Parabenizar pelos trabalhos, né, todos muito pertinentes, e agradecer a todos pela presença até agora. Certo, gente. Então, eu espero vê-los durante o SAPEX, né? O SAPEX continua, né? E nós teremos agora sessões de comunicação agora à tarde, e também teremos mesas, né? À noite, tarde e noite, não é isso, Kimberly? É porque são tantas informações, eu estou bem zonzo. Mas o que que acontece? Teremos mesa tão tarde e noite. Participem, eu acho que isso, gente, construir ciência estar envolvido nessa construção, né? E é na participação dessas discussões, né, que nós crescemos, né, como pessoa, como estudante, como pesquisador e assim por diante, certo? Muito obrigado a todos, todas e todos. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia, Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia. gente. Bom Obrigada. dia. Tchau, tchau. Ô, professor, Eita, ele saiu sem encerrar a gravação.